Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo, ele não é uma leitura, tá? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Rodrigues. Eu vou estar falando um pouco sobre a continuidade daquele vídeo que eu fiz pra vocês sobre a vida no plano espiritual. Surgiram algumas perguntas, eu vou estar respondendo, tá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem vai me ouvir em horários diferentes, tá, gente? Meus amores, é o seguinte, vocês podem me fazer perguntas nos comentários que eu vou responder, tá? E quando eu demoro um pouquinho para responder é porque eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei de tudo, né? Então, eu sempre vou buscar informações para trazer para vocês algo claro, lúcido, tá? Que realmente esclareça, que seja verdadeiro. Então é isso. A primeira pergunta é de uma seguidora. Como é feita a escolha da família a qual o espírito vai reencarnar, tá? Então, nós vamos falar disso agora. Eu vou responder essa primeira pergunta para vocês. Só um instantinho. Pronto. Então, nós já vivemos muitas e muitas vidas, né? Então, vamos lá. Como eu pausei, eu vou repetir. Como é feita a escolha da família a qual o espírito vai reencarnar? Como nós já vivemos muitas e muitas e muitas vidas, meus amores, nós somos seres bem antigos, né? Nós já fizemos o bem, né? E arrecadamos dharmas, coisas boas, mas nós também já fizemos o mal, né? E acabamos arrecadando karmas, né? Que são as provas e as expiações que nós estamos aqui na Terra para poder passar, né? Para poder expiar muitas das vezes vidas passadas. Aí nós retornamos, reencarnamos, né? E aí às vezes a gente não consegue cumprir com aquele comprometimento que a nossa alma tem de seguir o plano reencarnatório. Porque todos nós temos um plano reencarnatório a seguir, um plano de alma. Nada que acontece nessa viagem terrena é por um acaso, né? Mas com o véu do esquecimento, muitas das vezes nós nos esquecemos de tudo, né? Não conseguimos seguir o nosso plano de alma dentro do contexto a qual é esperado por nós mesmos, tá? Então nós desencarnamos, certo? E quando nós desencarnamos, nós compreendemos que nós não cumprimos aquilo a qual nós viemos a fazer. Que pelo contrário, que acabamos fazendo muito mal àqueles que era para que recuperássemos então a amistosidade, a paz, o amor incondicional, né, gente? E é preciso saber perdoar para recuperar isso, né? Então, uma vez em que o espírito desencarna e deixa o corpo, né, a vida ela continua, tá bom? Só que o espírito mais lúcido, ele se recorda de tudo, né? Então ele se recorda do bem e do mal que ele fez. E ao se arrepender do mal que ele fez, ele se sente muito arrependido, né? Ele sente logo o desejo de reparar os erros cometidos, principalmente com aqueles que o espírito fez o mal, né? Então, quando nós em espíritos, né, em espírito, no plano espiritual, depois de desencarnar, quando nos recordamos do mal que nós fizemos às pessoas, nós pedimos a Deus, né, para que Ele permita que reencarnemos novamente para cumprir com aqueles a qual nós fizemos o mal, a lei do amor, da caridade, da benevolência, da mansuetude, do amor incondicional. Então nós pedimos para reencarnar no meio daqueles que nós fizemos o mal, né? Então nós reencarnamos, certo? Reencarnamos no intuito, reencarnamos, né? Muitas das vezes como filhos daqueles que nós fizemos mal, certo? E é um desafio para o espírito conviver, né? Reencarnar ao meio daqueles que nós fizemos mal, porque o espírito reencarnado no meio daqueles a qual ele não tem vínculo nenhum, né? Ele precisa, é desafiador, porque ele veio, né, no meio destes mesmos que
ao qual já tiveram desafios ruins, né, anteriores, ele veio para recuperar o amor incondicional e a amistosidade, né? Isso se explica com os laços muito estreitos de família, né? Com filhos e pais que não se dão bem, né? Que têm muitas dificuldades, que têm muitos desafios em lidar um com o outro. Tem muitos filhos e muitos pais que não se dão bem, né? Muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não me sinto pertencente à minha família. Nesses casos, meus amores, é quase sempre um espírito que reencarnou ao meio daqueles que ele próprio fez mal numa vida passada para reparar, para recuperar o amor incondicional, a fraternidade, a humildade de reconhecer os seus erros, né? Mas às vezes o espírito consegue sim, né? Outras vezes consegue mais ou menos e tem que voltar em outra vida para terminar aquilo que não foi terminado, né? Mas pode acontecer também, como acontece também, de o espírito conseguir recuperar a amistosidade, né? Pela família, o amor incondicional pela família que ele veio para poder reparar danos de vidas passadas, né? E acontece o contrário também, acontece de uma mãe, um pai, receber um filho que numa vida passada esse filho lhe tirou tudo, esse filho roubou, esse filho os matou, esse filho tirou ali a sua honra, a sua dignidade. Então a pessoa encarnada recebe, né, esses pais encarnados recebem esses filhos que foram seus malfeitores em vidas passadas, para que façam então o conserto, né? E aí muitas mães vão perguntar assim, Thaís, o meu filho, minha filha é realmente muito difícil, né? Eu não consigo lidar, eu não sei o que fazer. Ame, apenas ame, né? Porque é nessas demonstrações de amor, né? De amor incondicional, que se recupera pelo menos um pouco da amistosidade, da amorosidade, tá? E para os filhos, tenham mais paciência com seus pais, né? Porque podem ser vocês que começaram essa intriga, essa desavença em uma vida passada. Isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O meu Evangelho tá com orelhinha, tá bem velhinho, porque foi por aqui que eu comecei e eu ainda leio todos os dias. Eu vou ler um trecho desse Evangelho para vocês, tá? Aonde fala disso. Está na página... Pronto, gente. Falhou um pouquinho, né? Está na página 193, tá? Instruções dos Espíritos. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1962. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarnados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que veio se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Né? Então, assim, gente, é muito difícil conviver no meio daqueles que nós não temos afinidade, a qual nós já fizemos muito mal, né? Então, assim, se a vontade do espírito não for forte de reparar, muitas das vezes ele sucumbe, ele não consegue, né? Continuando, assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que
que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhes a causa, é necessário voltar os olhos ao passado, né? Que é o que eu estava falando aqui, gente. Muitas crianças, elas já nascem e muitas das vezes elas rejeitam os pais e os pais rejeitam os filhos, né? Vocês não veem por aí muitos casos de pais que abandonam os filhos, ainda crianças, né? São essas repulsas instintivas que vêm de vidas passadas. Às vezes a vontade do espírito não é forte o suficiente de reparar, nem a do filho, nem a do pai, nem a da mãe, e acabam por se endividarem e por terem que voltar em outras encarnações, né? Porque, como eu disse, o espírito desencarnado, ele é mais lúcido, ele sabe o que precisa reparar, tá? Eu tenho uma relação, eu saí de casa aos 17 anos, tá? E eu sempre tive desafios muito grandes com a minha família. Você vai falar assim, Thaís, mas você é tão legal, você é uma pessoa tão boa, uma pessoa, né, que é tão espiritualizada, porque eu não sou tão espiritualizada, eu busco a espiritualidade todos os dias, porque como eu disse, eu não sei de tudo. Como pode você não se dar bem com a sua família, né? Eu não tenho muita afinidade com os meus familiares. Eu saí de casa aos 17 anos e eu sofri muito, muito mesmo, né? Eu sempre tive muitas questões psicológicas por causa da minha convivência com os meus pais. Foram muitos danos, eu sofri muitos danos nessa convivência, tá, gente? Então, eu desenvolvi o transtorno bipolar, eu lido diariamente com o transtorno bipolar. E não é fácil pra mim, é matar um leão por dia, mas a minha espiritualidade sempre me ajuda muito. Eu também faço tratamento terreno, né? Que é o tratamento via psicoterapia, medicamentoso. Thaís, nem parece? Pois é, gente. Eu tenho transtorno bipolar, entre outras pendências psicológicas e emocionais que foram causadas, né, pela minha convivência com os meus pais. Então eu sempre culpei muito os meus pais, né? Eu dizia assim, nossa, eu odeio os meus pais, eu detesto os meus pais, porque eles me roubaram a infância, eles me roubaram a adolescência, porque sempre foi dor, sempre foi sofrimento. Saí de casa aos 17 anos, passei por algumas internações psiquiátricas e no meio de tudo isso eu sempre falava assim, nossa, os meus pais acabaram com a minha vida. Eu tenho tantos transtornos psicológicos que eu não consigo ao menos trabalhar. E aí depois eu fui entendendo, eu fui me libertando de toda a mágoa que eu tinha através de muita meditação, de muita oração, aonde eu desenvolvi a compreensão. Aí você pergunta, Thaís, como é que se desenvolve a compreensão e a espiritualidade? Através de muita meditação. Mas primeiro comece pela oração. Medite, tá? E a minha mediunidade começou a se aflorar, as informações do universo começaram a chegar até mim, o véu começou a ser retirado dos meus olhos e eu pude compreender, né, que as minhas desavenças, que o relacionamento desafiador que eu sempre tive com os meus pais, ele veio de uma vida passada, né? Eu fui uma malfeitora da minha mãe, eu fiz muito mal pra minha mãe numa vida passada, né? Então eu compreendi que quem começou aquilo primeiro fui eu em outra vida, né? E que eu tinha que ter a compreensão para reparar. Olha só como as coisas são. Então, através da compreensão, eu consigo dia após dia liberar o perdão, né? Eu consigo dia após dia lidar melhor com isso, lidar com as minhas questões psicológicas, né? Eu descobri que numa vida passada, o Morfeu, gente, hoje eu vou deixar ele aqui porque eu tô sem cartas, né? Eu reclamava muito de passar por coisas muito difíceis, reclamava muito pelas minhas difíceis provas, pela dor, pelo sofrimento a qual eu sempre passei, né? E eu tenho uma mediunidade bem aflorada, mas eu nem sempre usei essa mediunidade aflorada em prol do bem, né? Eu me sinto uma bruxa, né? Então eu já usei os meus dons
né? Principalmente com relação à magia, para o mal, né? Eu já fiz muito mal às pessoas numa vida passada, principalmente aos meus pais, né? E eu tô falando essa parte da minha vida para vocês compreenderem, tá? E essa parte da minha vida me fez buscar a espiritualidade, isso fez parte do meu despertar espiritual, porque eu fui buscar explicações para isso, né? E foi por buscar explicações que eu comecei a despertar, né, gente? Então é isso, tá? Eu espero que essa parte tenha ficado bem explicada. E eu vou contar uma história pra vocês, tá? Não quero expor ninguém, tá? Então não vou falar o nome dos... Eu vou falar como se fossem personagens, tá? Certa vez, uma amiga me procurou e disse que queria conversar comigo. Falei, tá, ok, vamos conversar então, né? E ela disse assim, Thaís, meu sobrinho foi morto, ele desencarnou através de um assassinato, né? Mataram ele e já faz anos, mas mesmo fazendo anos, eu sinto uma angústia, eu sinto um aperto no peito, eu vivo perturbada, Thaís, por conta desse assassinato. Eu tenho desejo de me vingar, eu tenho desejo de fazer justiça e tô fazendo até faculdade de direito, porque eu vou encontrar essa pessoa que matou o meu sobrinho. E durante o período em que ela falava comigo, eu comecei a visualizar esse sobrinho dela que foi assassinado. E eu falei assim, olha só, minha querida, o seu irmão, ele desencarnou, mas ele tá vivo. Ele, inclusive, tá do seu lado, ele tá perto de você, ele te acompanha durante esses anos todos. Ele não conseguiu fazer a passagem. Então eu expliquei para ela que quando o espírito desencarna, principalmente através de uma morte abrupta, ele não consegue entender que ele morreu, que ele desencarnou, que ele voltou a ser espírito, né? Porque nós somos espíritos o tempo todo. Então eu expliquei a ela que a não compreensão, mas também o desejo dele de vingança, fez com que ele permanecesse ao lado dela, mas esse sobrinho que ela amava tanto, que ela tinha tanta afinidade, acabou se tornando sem querer um obsessor dela. Porque esse sobrinho, esse espírito que desencarnou, né, abruptamente através de um assassinato, tendo ficado ao lado dela por falta de compreensão, por desejo de vingança, influenciava ela, inspirava ela a querer se vingar, né? Então eu conversei telepaticamente, juntamente com os meus mentores, com esse espírito, né? E eu disse a ele, os espíritos em nome de Deus, que estavam comigo também, né, me ajudaram, me auxiliaram. E eu disse a ele, meu querido, né? Olha, você é espírito, você não pertence mais a esse mundo, você está cansado de sofrer, né? Receba o alívio para as tuas dores, retornando à nossa casa maior, que é o plano espiritual. E ele concordou. Em seguida, eu fiz uma oração, abri esse evangelho aqui, segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec, e pedi a Deus, nós pedimos a Deus para que uma equipe socorrista viesse do plano espiritual, né, para ajudar esse irmão a regressar para o plano espiritual, e ele regressou, né? E essa minha amiga, ela retornou. Eu disse assim para essa minha amiga, falei, olha, vai em paz, você vai ficar bem. Fiz um passe nela, eu falei, você vai ficar bem. E ela retornou depois de alguns meses e falou assim, Thaís, eu retornei porque eu preciso te falar uma coisa. Preciso te falar que desde o dia em que aquilo aconteceu, eu nunca mais senti vontade de vingança, eu nunca mais senti dor, nunca mais senti sofrimento. Até tranquei a minha faculdade de Direito, porque não é isso que eu quero fazer, né? Então, assim, vejam bem, gente, ela estava sendo inspirada, porque o sobrinho dela, né, tendo esses desejos, essa dor toda, acabou inspirando ela, a mesma dor, né? E ela chegou a entrar na faculdade de Direito porque ela foi inspirada a se vingar, a ficar buscando justiça, né?
e ela trancou essa faculdade. Eu falei, poxa, que bom, fico muito feliz por isso, né? E enquanto ela veio, né, ela veio para me contar isso, me contar o quanto estava bem, o quanto ela estava feliz, o quanto tinha voltado a sorrir depois de muitos anos, porque desde que o irmão havia desencarnado, ela não tinha mais voltado a sorrir, né? Porque estava sofrendo muito com a dor do sobrinho que sempre estava do lado, tá? E eu falei, poxa, que bom mesmo que vocês ficaram bem, né? E enquanto ela falava comigo novamente, de novo eu vi esse sobrinho dela, e ele estava ao lado de mentores espirituais, de espíritos de luz. Estava um rapaz muito diferente ao qual eu vi, né? Que estava mal, que estava em sofrimento, que estava com uma aura escura. Então eu vi ele iluminado, vi ele cheio de luz, vestido de branco, com um sorriso largo, bonito, um rapaz alto. E eu falei assim, olha, o seu sobrinho retornou, ele está aqui. Deu certo, ele tá muito bem, ele tá evoluindo e ele quer que você fique bem também. Eu chego a me emocionar porque essa história foi muito forte pra mim, né? E foi muito bonita também, né? E eu tô contando essa história para vocês compreenderem o que acontece melhor no mundo espiritual, tá, gente? Essa é uma história que eu queria trazer para vocês, né? Quando o espírito ele desencarna por meio de uma morte abrupta, como no caso de um assassinato, né? O espírito tem muita dificuldade em compreender, de aceitar que desencarnou, e muitas das vezes ele fica aqui buscando por vingança, buscando por justiça, inspirando aqueles ao qual ele era mais próximo, como nesse caso, a buscar por justiça, né? E o que fazer num caso desse, gente? Fazer muita oração por esse ente querido, né? Pedir que ele compreenda, né? Mostrar que se aceita essa morte, né? Não querer buscar por justiça, mas esperar a justiça divina agir, certo? E fazendo muita oração, pedindo que esse ente seja socorrido, porque ele será socorrido, tá bom? Assim como aconteceu nesse caso. Então é só você fazer oração pela alma daqueles que já se foram da sua família, tá? As pessoas me perguntam muito, né, como foi o meu chamado. Se eu passei pelo tal sofrimento, pela noite escura da alma, demais, gente. Eu passo até hoje porque o processo de evolução, ele nunca acaba. Nós sempre estamos buscando por nós sempre estamos passando por mais e mais vicissitudes para que o nosso aperfeiçoamento e evolução espiritual aconteça, né? E eu sou muito grata a Deus pelas minhas noites escuras da alma, pelas noites em que eu quero desaparecer, porque logo após essas noites eu recebo uma clareza, eu percebo que eu evoluí, eu percebo que eu tô melhor do que eu estava ontem, e esse é o propósito, e que com certeza amanhã eu estarei melhor do que eu estou hoje, porque nós temos que buscar sempre pela evolução, tá? Isso não é fácil, a gente sofre muito, então assim como vocês que estão no processo de evolução, gente, eu passo por muitas coisas difíceis, eu passo por muitas dores, mas o meu processo evolutivo, ele começou a acontecer porque primeiro eu queria entender o que se passava entre eu e a minha família, então eu fui buscando informações. O primeiro livro que eu li foi O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, tá? Aí você vai perguntar, Thaís, você é espírita? Você é espiritualista ou mística? Não, eu falo em nome de Deus, tá? Porque eu tô aqui para evoluir. E o que eu faço é seguir o meu plano de alma. Eu não me declaro uma coisa nem outra, tá bom? Então, buscando entender o porquê que o meu relacionamento com os meus pais era tão difícil, né? E também comecei a ver sobre os transtornos psiquiátricos, psicológicos e a espiritualidade, né? E ao buscar por essas curiosidades e obter o esclarecimento, eu comecei a evoluir. Eu era uma pessoa muito estressada que perdia a paciência por pouca coisa. Eu entendi que a agressividade não me levava a lugar nenhum. Que agir com agressividade atraía maus espíritos, porque todas as vezes que nós somos agressores de alguém, verbalmente ou fisicamente, nós atraímos para nós espíritos com o mesmo perfil. Porque estão entre os desencarnados espíritos que se afinam conosco. Eu acabava me afinando com espíritos que eram também agressivos, né? Isso piorava muito, porque a minha mediunidade sempre foi muito fluida,
expansiva. E então eu comecei a entender que eu não podia agir com muita irritabilidade, com muito nervosismo, e eu percebi que eu precisava de um auxílio espiritual, além do auxílio terreno, né, medicamentoso, psicoterápico, para conseguir o equilíbrio. Eu vi que eu conseguia esse equilíbrio me direcionando e interagindo mais com a espiritualidade, tá? Então eu comecei a meditar muito, porque a meditação, ela me devolveu a paciência, ela me trouxe a calma, ela me tirou o medo de morrer, ela me tirou o desespero de ficar me preocupando muito com o amanhã. A meditação me ensinou que eu não preciso me preocupar com nada, o universo, ele providencia tudo que eu preciso no momento que eu preciso. E através da minha experiência, eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo, né? Espero que esteja bem elucidativo e bem explicado. E ao meditar, eu comecei também a dominar a minha mediunidade. Então eu comecei a equilibrar as coisas para mim, né? Eu comecei a contatar os meus mentores através de muita oração. Comecei a pedir aos meus mentores que me guiassem até conteúdos, até os conhecimentos que eu precisava. E a espiritualidade começou a me guiar até as palestras no YouTube mesmo que eu precisava ouvir, até os livros que eu precisava chegar para obter conhecimento, e eu comecei a me sentir literalmente guiada. E eu ia pedindo cada vez mais aos meus mentores, ao universo, que me guiassem até as pessoas, as situações a qual eu precisava para que o véu fosse rompido e eu retornasse para casa, a minha casa interior, a minha centelha divina, o olhar para dentro. Então eu reparei que eu estava sendo guiada até pessoas que me elucidavam, pessoas que me davam uma explicação sobre a espiritualidade. Eu comecei a reparar que quando eu não era guiada até essas pessoas vinham até a mim e no meio de uma conversa traziam uma explicação que eu precisava. Eu comecei a me sentir guiada, a ver palestras, começavam a aparecer assim no YouTube para mim, eu ia clicando. Eu falei, nossa, foi isso aqui que eu pedi a espiritualidade, um esclarecimento. Eu percebi que meditando também o universo começou a falar comigo através de músicas, através de pequenos sinais. Mais pra frente, eu comecei a buscar sobre física quântica, sobre a mecânica quântica, sobre a funcionalidade do universo. Foi quando eu comecei a ouvir no YouTube o professor Hélio Couto, tá? Então, o professor Hélio Couto, ele explica muito bem física quântica, porque ele canaliza mensagens do mundo espiritual sobre como funciona o universo. Eu comecei a entender que o universo é um espelho. Ele nos devolve aquilo que nós emanamos, de bem e de mal, imediatamente para nós. Quando emanamos coisas ruins, maus pensamentos, né, má ações, má intenções, ele nos devolve, o universo nos devolve a isso, em forma de diferentes situações do dia a dia. Através de pessoas que não são bacanas, de situações que nos estressam, através de uma briga no trânsito, porque nós estamos atraindo isso para nós todas as vezes que emanamos coisas ruins, coisas negativas para o universo. Quando emanamos coisas positivas, assim como o universo é um espelho, ele nos devolve isso. Começam a se apresentar pessoas mais equilibradas, situações mais justas, paz, tranquilidade, acabamos vivendo em maior harmonia, porque o universo nos devolve isso, né? Num determinado momento, eu fiquei muito preocupada com o trabalho. Eu fiquei grávida e ter gestado meu filho me gerou muita preocupação, porque eu fiquei grávida sozinha, né? Eu fui abandonada grávida, mas eu precisei muito desse abandono, porque foi nesse abandono que aconteceu o despertar maior. Eu fazia muita meditação durante a gestação do meu filho, eu lia muito, lia também obras psicográficas, né? Li muitos livros de Zíbia Gasparetto, A Vida no Mundo dos Espíritos, tá? Então eu comecei a buscar muita informação pela espiritualidade. Nesse período da minha gestação, eu comecei a ver os meus mentores, eu vi Arcanjo Miguel, eu conheci a minha família espiritual, eles começaram a se apresentar para mim, né?
Eu chamei pelo meu mentor em um dia em que eu não estava bem, que eu estava muito mal, que eu estava numa noite escura da alma durante a minha gravidez. E no dia seguinte, eu senti a presença do meu mentor muito forte. A minha garganta começou a coçar, meu coração disparou, comecei a sentir um calor muito bom. Eu fui inspirada a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e caiu bem onde está escrito assim: eu vim porque me chamaste. E eu percebi que eu nunca estive só, que eu não estava só. E todas as vezes que eu passava por uma noite escura da alma, eu me conectava ainda mais com os meus mentores. Porque eu os chamava e eles vinham. Eles vinham porque eu os chamava. Então, tudo aquilo que pedis com fé, recebereis. Tudo aquilo que vocês pedirem com fé, vocês receberão. Então, se vocês querem realmente evoluir, é por um desses caminhos que vocês devem pegar primeiro. É pedir orientação, é pedir ajuda aos seus mentores, a Deus, do jeito que você sabe, para que você seja direcionada até aquilo que você precisa saber, tá? Eu me revoltei muito também durante esse período, porque eu não aceitava ter sido abandonada grávida. E foi um período muito difícil para mim e hoje eu agradeço muito esse abandono, porque foi fundamental para minha evolução. Eu tive conhecimento durante esse abandono, durante todos os meus... tive o conhecimento durante todo esse tempo de todos os meus dons, comecei a dominá-los. Foi um período em que eu tive maior compreensão, maior expansão consciencial de como funciona o universo. Foi o período em que eu me desconectei muito mais do terreno e comecei a interagir com o espiritual. Foi o momento em que eu não precisei mais de medicamentos para me equilibrar, né? Foi um momento muito lúcido para mim, de muito equilíbrio, foi um momento muito importante. Se esse abandono não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje contando essas histórias para vocês. Porque foi durante a minha gravidez e esse abandono que o meu mentor, ele falou assim comigo: faz um canal no YouTube. Você precisa, faz parte do seu plano de alma, você precisa elucidar, esclarecer muitas pessoas, porque agora é hora de você colocar tudo que você conheceu para fora. É hora de você esclarecer os demais, porque não adianta ter tanto conhecimento guardado e não fazer nada com ele. Então é o momento, faça um canal. E eu tive essa ideia e eu ouvi, porque eu tenho clareaudiência, então eu comecei a desenvolver a clareaudiência e a trabalhar a clareaudiência através de exercícios, tá? Então eu ouvi. E depois um amigo muito querido falou assim: Thaís, eu vim aqui porque eu preciso te falar que você tem que fazer um canal no YouTube. Eu falei assim: então eu não tô doida, eu ouvi mesmo, né? Então beleza, eu vou fazer um canal no YouTube. E aí eu falei: ai, mas eu tô preocupada, gente, né? Eu nem conheço muitas pessoas, enfim, se o canal não crescer, a minha espiritualidade voltou novamente e falou assim: apenas faça o canal, não se preocupe com o crescimento dele e com mais nada, apenas faça o canal e leve para as pessoas aquilo que você sabe. E você sofre mesmo, porque é através do seu sofrimento que você aprende e é através do seu aprendizado que outras pessoas vão aprender. Então eu parei de reclamar das minhas dores. Eu tive uma compreensão muito clara do porquê que eu sofro, né? E do porquê eu tenho que atravessar e superar essas dores. Porque, em primeiro lugar, Deus não me permitiria passar por uma dor maior do que aquela a qual eu possa suportar, né? E sempre que eu supero qualquer dor, qualquer questão na minha vida, é para mim um aprendizado e uma evolução, né? E através disso eu posso levar conhecimento para outras pessoas também, né? Então é isso que Deus quer de vocês, é isso que o universo quer, que cada um de nós compreendamos as nossas dores, que nos voltemos sempre para nossas vidas passadas antes de nos revoltarmos, porque antes de nos revoltarmos precisamos pensar nas nossas vidas passadas. Por que é que nós estamos passando por tal coisa, por tal situação, nos relacionando com uma pessoa difícil ou estamos numa situação amarga? Isso tem explicação em uma vida passada. Antes de nos revoltarmos, nos voltemos sempre para o nosso passado.
porque nas nossas vidas passadas está toda a explicação. Nos voltemos sempre para a espiritualidade maior e que sigamos sempre o exemplo do Cristo, que nos deixou a mensagem do amor, da caridade, da benevolência, da abnegação. Jesus, ele amava tanto que ele abnegava as faltas alheias. Façamos a caridade, porque sem caridade não há salvação. Usemos o conhecimento que nós temos para esclarecer os demais, porque não adianta guardar todo o conhecimento. Sejamos flexíveis com as faltas alheias, porque nós temos as nossas faltas. Sabemos perdoar, que saibamos perdoar os demais, porque nós precisamos do perdão de Deus o tempo inteiro, ninguém é perfeito. Então é isso, meus amores. Que vivamos como espíritos encarnados, que busquemos pelas coisas espirituais e que enxerguemos o futuro, a vida futura no mundo espiritual. Porque quando nós enxergamos a vida futura no mundo espiritual, nós passamos melhor pelas nossas provas. Quando nós entendemos que existe algo além e que existe sim uma felicidade vindoura, que existe uma alegria vindoura, que existe uma libertação para as nossas dores, nós enxergamos então a vida no mundo espiritual, a vida após a morte, né? Compreendendo que a vida terrena e que o sofrimento terreno ele é uma passagem, isso ameniza a nossa dor, nos ajuda a passar melhor por momentos difíceis. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu aperfeiçoei os meus dons, eu me tornei reikiana, né? Entrei no curso de reiki, me tornei reikiana, estudei PNL, reprogramação mental, aplicava reiki em mim, fiz muita reprogramação mental em mim mesma, estudando PNL, desenvolvi muitos dons através da meditação, fiz iniciação e busquei compreender mais sobre a minha ancestralidade no xamanismo, tá? Estudei cromoterapia, hipnose. Então, não é fácil. Se você quer evoluir, você precisa buscar por conhecimento. É preciso estudar, é preciso se esforçar, é preciso exercitar a mediunidade, tá? Então esse foi o meu caminho de evolução, foi um pouco do meu caminho de evolução e ele foi árduo, como vocês podem perceber, tá? E eu agradeço muito a Deus, agradeço muito ao Criador por tudo que eu passei e pelas coisas que eu ainda passo, porque são essas coisas que amadurecem, são essas coisas que me permitem estar aqui hoje falando com vocês. É isso, gente. Eu vou me despedir de vocês. Eu deixo um beijo grande de muita luz e um abraço muito apertado e caloroso em cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.